Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Voltamos ao Campeonato Brasileiro e, claro, você está com a gente. Então, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, compartilha para geral, já curte o nosso vídeo se você está pelo YouTube e já manda aqui nos comentários que eu quero ler o seu palpite. Quanto é que vai ser? Palmeiras e Vitória. A torcida do Flamengo, claro, está secando, né? A do Santos tá secando também. Ih, uma secação hoje nesse jogo que, olha, vamos ver quem vai se dar bem? Se estiver curtindo pelo nosso site, aproveite depois, navegue, curta bastante as informações em flashscore.com.br. E vai pintar sempre no cantinho aqui da tela o QR Code. Você já sabe, é o QR Code Flash Score para você baixar e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, meu camisa 10 do nosso pré-jogo, sempre super especial. Rapaz, o Palmeiras foi se enrolar na reta final ao perder para o Santos e normalmente quem tropeçava contra os de baixo da tabela era o Flamengo. O Palmeiras sempre ia bem. O que aconteceu do jogo que estava para ser remarcado, o jogo que tinha sido adiado, para agora? Porque não segue mais o líder, Edu. Tudo bem? Tudo bem, sim, Fábio. Abraço a você, para todo mundo que nos acompanha em mais esse pré-jogo aqui da Flash Score. O Palmeiras vem de 2 derrotas, né? Isso é bastante raro aí na equipe dirigida pelo Abel Ferreira, né? O Palmeiras que perdeu, como você disse, nesse último final de semana para o Santos, né? Jogando fora de casa na Vila Belmiro, e antes disso havia perdido também para o Mirassol, né? Por 2-1, tomando aí gols, vamos dizer assim, gols bobos, né? Eu acho que um dos problemas do Palmeiras tem sido exatamente esse desequilíbrio defensivo, né? O Palmeiras que até algumas rodadas atrás tinha uma solidez ali atrás muito grande, mas nesses últimos 2 jogos isso realmente não aconteceu, né? Agora, a vantagem do Verdão nessa partida contra o Vitória é que o Palmeiras vai jogar em casa. Em casa, o Palmeiras tem conseguido aí não só vitórias, como goleadas, né? Temos aí até os números da última goleada mais elástica do Verdão no Allianz Parque, o Palmeiras que ganhou de 5-1 do Bragantino, e depois disso, claro, teve outros jogos importantes, teve aquela virada histórica na Libertadores, né? A LDU. Então, assim, o Palmeiras, quando joga em casa, ele realmente está jogando muito no campo de ataque, né, do adversário, vamos dizer assim. Inclusive, dá para ver isso aí na nossa tela, né? Essa equipe do Verdão que jogou quase inteira, né, nessa partida aí contra o Bragantino. O número 21 ali é o Everton, né, o goleiro. Depois a linha defensiva, o Giai, que é o lateral direito, mas como o Palmeiras jogou nesse jogo com 3 zagueiros, o Giai virou quase um ala, tanto que a posição média dele foi mais no campo de ataque, aquele número 4 ali mais à direita na nossa tela. Aí sim, tivemos o Murilo com a 26, o Mikael com a 13 e o Bruno Fux com a 3, né? O Bruno Fux que está fazendo muito bem essa função ou de terceiro zagueiro ou até de volante, dependendo do caso. Aí do lado esquerdo tivemos o Piquerez com o Felipe Anderson, lá na frente o Vitor Roque sendo esse homem de referência, o 18 ali no caso é o Maurício, né? E o 8, o Andreas Pereira. O 23, o Rafael Veiga, que também está entrando aí com essa função de articular o meio-campo do Palmeiras. Então, assim, eu não vejo muito como o Palmeiras perder pontos nessa partida importante aí, jogando em casa, claro, contra o Vitória. Agora, a gente não pode deixar também, né, Fábio, de projetar o futuro do Palmeiras. Porque, afinal de contas, né, faltam aí 5 rodadas para cada lado, né, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Agora a coisa inverteu. O Flamengo, como está 3 pontos na frente do Palmeiras, em tese, ele tem, um tropeço a seu favor, né? Porque os dois estão empatados em número de vitórias, só que o saldo de gols do Flamengo é inatingível, né? O Palmeiras não vai chegar no saldo de gols. Esquece. Exatamente, é muito grande. Então, assim, o Flamengo em tese. E aí, o que vai acontecer? O Palmeiras, depois do Vitória, tem mais um jogo em casa, recebe o Fluminense, né, no final de semana. Depois, ainda antes da viagem para Lima, no Peru, para a final da Libertadores, vai jogar contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Ou seja, um jogo aí fora de casa. E aí depois o Palmeiras
depois, né, da volta de Lima, da volta da Libertadores, as 2 últimas rodadas são fora de casa. Vai jogar contra o Galo em BH e contra o Ceará lá no Castelão. Ou seja, o Palmeiras, que era um excelente, né, melhor dizendo, visitante, perdeu um pouco essa característica aí nesses últimos 2 jogos, vai ter que se recuperar fora de casa, porque fora de casa, vamos lembrar, né, o Palmeiras tem feito jogos um tanto quanto estranhos, né? A gente pode lembrar da partida contra a LDU, né, lá fora, lá em Quito, que o Palmeiras no primeiro tempo não jogou. Teve aquele clássico contra o São Paulo no Morumbi, que no primeiro tempo o São Paulo, depois o Palmeiras virou no segundo tempo, mas no primeiro tempo o São Paulo foi muito melhor. Então, assim, tem vários jogos aí que, de forma até surpreendente, né, o Palmeiras não vem jogando bem, principalmente no primeiro tempo como visitante. Então, assim, tem que fazer a lição de casa, né? O Palmeiras, claro, tem que vencer o Vitória, tem que vencer o Fluminense, e aí depois, claro, vai ter 3 partidas na sequência fora de casa, né? Por causa dessa confusão toda, né? Com o calendário, jogo para cá, jogo para lá tal, isso ficou meio descalibrado aí pro Verdão. Mas, enfim, o calendário agora é esse, né? O Palmeiras, claro que, no meu modo de ver, está muito vivo ainda nessa briga pelo Campeonato Brasileiro. Está tudo em aberto, não tem nada perdido, né? Eu estava até olhando aqui a tabela enquanto você falava. No nosso aplicativo, eu recomendo você baixar o aplicativo Flash Score, que tem algumas características que são muito legais da gente olhar, né, Edu? Você falou sobre mandante, visitante, e a gente olha na nossa tabela, Flamengo e Palmeiras estão ali rivalizando, né? Quem é o melhor mandante, quem é o melhor visitante, e essa rodada que estava adiada foi a rodada que mudou. Né? Exato. Porque, aliás, rodada anterior, foi essa que mudou, perdão, porque o Palmeiras era o primeiro, o Flamengo era o segundo. Com a vitória, o Flamengo foi a primeiro, com 30 pontos conquistados em 16 jogos fora de casa, e o Palmeiras ficou em 29, em 16 também. O que chama atenção é o número excessivo de derrotas fora de casa. O Palmeiras tem 5, né, no bloco da frente ali do trio, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras é quem tem mais derrotas fora de casa. Você disse que ele vem de 2, Santos e Mirassol. Antes tinha vencido o Juventude, mas antes do jogo Juventude, aqui no Maracanã perdeu para o Flamengo, que é o confronto direto, né? Que faz muita diferença também. Em casa, o Palmeiras é o segundo melhor mandante. Tá ali naquela corrida e tal, ganha, empata e tudo. Tá junto, muito próximo ao Flamengo, 2 pontos. Mas o Flamengo tem oscilado menos na reta final. Me parece que isso faz a diferença. A gente sempre cita, está aqui tá na minha estante aqui, você tem também o livro do Guardiola, o Confidencial, quando ele diz que numa reta final de um campeonato longo é quando você não pode oscilar quando briga pelo título, Edu. Exatamente, não é. Os dois, na verdade, os 2 times não estão lá nos seus melhores momentos, né? Mas é claro que o Flamengo está tentando se recuperar, enquanto o Verdão realmente vem num viés de baixo. É verdade que contra o Santos, né, o Palmeiras tinha uma série gigantesca de problemas, né? Vários jogadores nas suas seleções. Inclusive, a expectativa é que a maioria volte aí, né? Contra o Vitória. Tem o Vitor Roque, né? Que está com a seleção brasileira, o Gomes e o Sousa, que estão com a seleção do Paraguai, e o Piquerez, o M. Martínez e o Facundo, que estão com a seleção do Uruguai, né? Então, a expectativa do Abel, claro, é que todo mundo volte, né? Fora isso, o Alan e o Andrés Pereira, que estavam suspensos, também voltam. Então, o Palmeiras contra o Vitória, eu acho que não vai ter sustos, né? O Palmeiras, que joga um pouco antes do Flamengo, na mesma noite de quarta-feira, aí vencendo, claro, já vai jogar a pressão para cima do Mengão, né? Ah, com certeza. Isso é a última rodada, inclusive, que eles jogam em horários diferentes, né? Só lembrando que esse jogo com o Vitória é um jogo antecipado. O jogo da rodada seria o do Atlético Mineiro, mas o Galo já embarcou para jogar a final da Sul-Americana, né? Então ele já tem que estar se preparando aí para outra competição. Aliás, não, é isso aí, o Galo já viajou, exatamente. Então ele já tem que chegar antes, como o próprio Palmeiras e Flamengo na outra semana terão que chegar a Lima, e aí tem um jogo, tem uma rodada que inicia com os dois, mas no mesmo horário. A CBF teve esse cuidado para não dizer que está alguém levando vantagem, né? Porque sempre tem essa gritaria, Palmeiras joga depois do Flamengo, então ele já sabe o resultado. Agora não, o Flamengo joga depois. Só que o Flamengo tem um clássico, tá, gente? O jogo do Flamengo é só o Fluminense, que está brigando para ficar naquelas 5 primeiras posições. O Fluminense ainda não está. Posição essa que leva direto para a fase de grupos. O Fluminense hoje é o 7º colocado, com 51 pontos.
Então ele está 2 atrás do Bahia. Então tem uma corrida ali, Bahia 53, Botafogo 52 e Fluminense 51. O Fluminense tem muito interesse nesse jogo, assim como o Vitória, né, Edu? Porque ao perder para o Santos, ele voltou para a zona de rebaixamento. Não, então, a gente tem que falar do outro lado, né? O Vitória, claro, tem uma missão complicadíssima aqui em São Paulo, no Allianz Parque, né? Nunca é fácil jogar contra o Palmeiras no seu campo, ainda mais no gramado sintético, né? Nem todos os times estão acostumados com isso. E o problema do Vitória é que ele não vem fazendo gols, né? Ele não coloca a bola na rede, né? A gente tem até uma tela para mostrar aí do Vitória. O Renato Kaiser, por exemplo, né? Que é o artilheiro aí com 8 gols do Vitória. Ele não faz gols desde essa partida do Clássico Bavi, que o Vitória venceu, né, por 2-1, e isso já faz bastante tempo, né? Nos últimos 2 jogos, inclusive, né, o Jair Ventura está colocando o Renzo Lopes ali como homem na frente, mas que foi titular nos últimos 2 jogos e também não conseguiu botar a bola na rede, né? O Vitória, nesse momento, ele é o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, ao lado do Juventude, só fez 29 gols na competição. Então, claro, vamos ver se essa data FIFA aí serviu pro Kaiser ou pro Lopes, né? Para quem entrar aí como titular no ataque do Vitória, acertar um pouco mais a pontaria, né? Porque é o que você disse, o Vitória voltou para a zona do rebaixamento. Lembrando que nessa última rodada o Sport matematicamente foi rebaixado. Então, assim, só temos mais 3 vagas ali, né, para disputa de Santos, Inter, Grêmio, além de Vitória, Juventude e Fortaleza, que estão nesse momento na zona do rebaixamento. Então, assim, sem dúvida alguma, o Vitória precisa começar a pôr o pé na forma, né, como se diz popularmente, porque não vem fazendo gols, né? Se a gente pegar aí os últimos resultados, 0-0 com o Botafogo, antes disso havia vencido o Inter por 1-0, né? E depois 2 derrotas seguidas, perdeu para o Cruzeiro e perdeu também para o Corinthians. Lembrando, essa partida, Vitória e Bahia, que a gente está com os números na tela aí, e onde o Bahia foi até melhor, né, nos números que o Vitória, mas é isso que o Vitória precisa. O Vitória precisa ser mais eficiente, porque se a gente... Essa partida foi lá no dia 16 de outubro. Se a gente olhar ali a posse de bola, por exemplo, né, bola dominada, o Vitória ficou 34% do jogo com a bola nos pés e o Bahia 66%, mas no placar conseguiu vencer por 2-1. Finalizações, o Vitória deu 9, o Bahia deu 11. O Vitória que naquela partida parou literalmente o Bahia com faltas, né? Foram 20 faltas do lado do Vitória e 8 faltas do lado da equipe do Bahia. Então, eu trouxe esses números exatamente para mostrar isso, né? A equipe do Vitória precisa criar chance e matar, não digo matar o jogo, mas botar a bola na rede, né? Tornar efetivo a sua produção. Porque não é um time que produz tanto e quando produz precisa fazer gols, ainda mais contra a equipe do Palmeiras, né? Jogando fora de casa. E só que fora de casa tem um retrospecto muito ruim o Vitória. Sim. Você estava trazendo informações, eu estou olhando aqui a nossa tabela da Flash Score, é o segundo pior visitante. Ele só consegue ter um rendimento melhor que o Sport, o que não é nenhuma vantagem, mas ele tem apenas 8 pontos conquistados quando ele foi visitante. Uma vitória apenas, uma vitória, e foi em cima do Santos. Ele perde 10 partidas como visitante, empata 5 e tem apenas uma vitória. Campanha horrorosa do Vitória como visitante. E o jogo é no Allianz, como você disse, com todos os ingredientes, Palmeiras brigando pelo título, torcida vai lotar o estádio, gramado sintético. A fase realmente não é boa. Claro, e aí entrou na zona de rebaixamento, né, Edu? Exatamente, o torcedor rubro-negro vai, claro, se apegar. O ano passado o Vitória ganhou aqui em São Paulo do Palmeiras por 2-0 no campeonato. Então pronto, essa é a estatística que vale do torcedor baiano. Pronto. E no primeiro turno foi 2-2, né? Lá no Barradão, mas sem dúvida é um jogo difícil, claro, para o Vitória, mas ainda há esperança, né? São 15 pontos em disputa, né? E se a gente olhar para a tabela, se a gente olhar, por exemplo, do 14º para baixo, o Grêmio está com 40, o Vitória está com 35. São 5 pontos ali que tem o Inter ainda com 37 e o Santos com 36. Então, assim, dá para... essa briga do rebaixamento vai até o final do campeonato, sem dúvida alguma, né?
Você falou da vitória, do empate, né, com o Palmeiras em casa, e olha, o Vitória realmente em casa faz uma campanha ok, 11º colocado. Ele está à frente, como aproveitamento, do Inter, do Grêmio, do Corinthians, do Vasco, do Santos. Olha quanto time forte, grande, que sempre fez do seu estádio um alçapão, um território hostil, como queiram, o Vitória está deixando para trás. O problema é quando ele vai ser visitante. Aí os números são realmente muito ruins e causam essa situação de jogá-lo dentro de uma zona de rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro. Edu, fechamos por hoje? Fechamos sim, Fábio. Grande abraço. Valeu, meu amigo. Um ótimo trabalho para você. Um grande abraço. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E não esquece, chegou agora, está assistindo o vídeo? Volta, assiste desde o início. Vale muito a pena, é muito conteúdo e opinião para você. Curte, comenta e compartilha no nosso YouTube. Claro, se inscreve no nosso canal. E não esquece, QR Code pintou na tela, é para você baixar o nosso aplicativo. É de graça, é 0800. É muita informação na palma da sua mão. Porque aqui na Flash Score é assim. Você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.